qualquer momento, aqui na Aliança. Oferecimento, Luanda Magazine, sempre fazendo o melhor pra você. Aliança FM, a rádio da família. O assunto é polêmico? O problema é de saúde, político ou econômico? Então prepare-se, vai começar Cidade em Pauta. Participe mandando sua pergunta pelo WhatsApp da Aliança 669-9640-9909. Cidade em Pauta, agora. Muito bem, 8h36 por aqui, bom dia, Colíder Região, obrigado pela companhia. Entramos agora no Cidade em Pauta. Roseli, bom dia novamente. Bom dia, Claudemir, bom dia, ouvintes da Aliança. Então, novamente aqui agora no Cidade em Pauta. E hoje nós temos um convidado muito especial pela segunda vez aqui no estúdio da Aliança FM 99.9. Estamos recebendo com muito carinho engenheiro florestal, mestre em ciências florestais e ambientais e servidor da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários e Meio Ambiente, Paulo Nicásio. E ele vai falar um pouquinho, né, sobre os cuidados com o meio ambiente e uma preocupação da comunidade que a gente já vai falar sobre esse assunto. Paulo, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, gente, bom dia de novo, né? Bom dia pela oportunidade, bom dia pela possibilidade da gente falar aí, né, dessa pauta ambiental, das problemáticas do lago. E vamos lá. Paulo, então, né, uma notícia recente, uma preocupação da comunidade, o Lago dos Pioneiros, que é uma unidade de conservação urbana, ela está sendo frequentada agora por jacarés e o que causa um pouquinho de preocupação para os papais, as mamães, né, as pessoas que gostam de ir lá, levar seus filhos para passear. Como será esse convívio? Fala para a gente o que é exatamente uma unidade de conservação urbana. Pois é, gente, vamos contextualizar sobre, né, para entender como que se deu essa questão da unidade de conservação. Foi criado um parque municipal, né, pegando desde a nascente do Jaracatiá até ali onde é o lago. Então vão ter mais 2 lagos nesse intermédio, aquele lago novo que está sendo construído e um no meio ali entre os 2 lagos. Então o que acontece? Na época que foi fazer a viabilização desse recurso, o recurso para a construção dos lagos, ele veio da usina hidrelétrica de Sinop. Eles tinham aquele recurso que era para ser destinado para a unidade de conservação específico. Então, o município, para acessar aquilo, ele precisava transformar essa área numa unidade de conservação. Então, foi feito o trâmite, ele está ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Se você colocar lá no site das unidades de conservação nacional, o lago aqui, o Lago dos Pioneiros, ele está como uma unidade de conservação. Então, ele é Lago, Unidade de Conservação de Proteção Integral, Refúgio de Vida Silvestre. Aí, o que acontece? Quando você determina uma unidade de conservação, você coloca ela em duas categorias, ou de proteção integral ou de uso sustentável. Quando você determina que é de proteção integral, então quer dizer que ele, de certa forma, ele vai ter uma certa restrição com alguns aspectos. E ele geralmente é uma área que tem uma relevância ambiental, tem presença de fauna, ou é necessário que seja um espaço para a fauna visitar, para a fauna migrar ou reprodução de alguns animais e tudo mais. Então, pelo fato de ser um refúgio de vida silvestre, ele necessariamente está destinado para a fauna. É onde a fauna pode vir migrar, de repente tem uma concentração de alimento para essa fauna, de repente é um lugar onde a fauna venha se reproduzir. E o que acontece? Isso ficou restrito mais especificamente à área da nascente. Então, não sei se vocês lembram, mas aquela área daquela recuperação não tinha cerca, né? Depois de um certo período, colocou uma cerca no entorno dela. Então, é porque as unidades de conservação, elas não são para visita a qualquer momento. Não pode ter entra e sai de pessoas, porque, de certa forma, como é para refúgio de fauna, ela é específica da fauna. Então, se você precisa entrar nessas áreas, o que acontece? Você tem que pegar uma autorização, geralmente é para pesquisa científica, geralmente é para observação dos animais, você vai entrar e não vai gerar nenhum impacto. Como a região dos lagos ali já era uma área urbanizada, então não tinha como aplicar a mesma regra. Então, o que a legislação pediu? Que fosse criado um conselho, que é o Conselho Gestor da Unidade de Conservação, que agora está vinculado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, eu venho hoje aqui para a gente esclarecer isso enquanto conselheiro do Conselho de Meio Ambiente. Então, o que vai determinar a permanência dos animais ali e as regras que tem que ser feitas? O Conselho. Pela legislação, então, dentro da unidade de conservação,
como o conselho é composto por sociedade civil e governo, tudo junto, então essa representatividade de pessoas que vai definir algumas ações. Inclusive a saída ou não do jacaré da unidade de conservação. Exatamente essa é a pergunta, né? A gente recebeu algumas perguntas no nosso privado, nos grupos, o pessoal mostrando fotos de jacaré, e não são jacarés tão pequenos, né, Paulo? Então, quem tem as suas crianças aí realmente causa essa preocupação. E aí, pelo que você já nos informou, eles estão no ambiente correto, eles estão no lugar certo, né? Essa era a expectativa de que no futuro a fauna viesse visitar o município. Se a gente for observar as cidades vizinhas aqui, Sinop e Alta Floresta, geralmente os parques eles têm presença de capivaras, de outros animais. Sim. A gente sempre identifica. E aqui, de certa forma, foi desaparecendo um pouco, né? A gente não vê com tanta frequência, né? e nem tão próximo assim da cidade. Então a gente ter esses animais retornando para cá, mesmo nessas condições urbanas, era para ser uma coisa boa. Então, o que acontece? Como é um refúgio de vida silvestre, ali é um lago que está repleto de peixes, tem fornecimento de alimento fácil para a fauna, era meio que comum a gente imaginar que os jacarés viriam para ali, para migrar para aquela região. Então, não, de certa forma, por mais que a gente pense que deu algum problema com relação às crianças ou os animais, mas o jacaré ele tem hábito noturno. A alimentação dele, todo o período de caça, ele faz à noite. E à noite não vai ter ninguém ali no lago. À noite que eu digo é na madrugada, né? Não é às 6, 7 horas da noite. Então, quando alguém tira uma foto ou visualiza ele de dia, é porque o hábito do jacaré durante o dia é tomar sol às margens do rio. Então, ele não vai não causa dano a ninguém. Só medo. Só medo. Ô Paulo, e é bom que você esclareça também, como você falou, hoje a gente observa que há uma quantidade enorme de peixes, né? Esses animais, a biodiversidade, elas têm, né, o seu modo de sobrevivência. Como que fica essa relação? Eles podem comer os peixinhos do jacaré com os peixes já existentes? E você falou da superpopulação de peixes também, né? Que é o equilíbrio. Eles devem comer os peixes, né? Porque, na verdade, a gente já colocou aqueles aeradores lá de oxigenação, porque a quantidade de peixes já está muito grande e o oxigênio da água já está reduzido. Então, é controle populacional, né? Um processo natural. Eu recebi até umas marcações no Facebook que o jacaré estava comendo os patos. Os patos também, ele também precisa de controle populacional, porque não tem um predador natural para ele ali no lago. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma população tão grande de patos fazendo tanta sujeira que também vão começar as reclamações. Então, de certa forma, na natureza, por exemplo, uma pata, ela chocou 10 ovos, dificilmente os 10 ovos que ela chocou, os 10 patinhos vão atingir a vida adulta, porque acontece naturalmente esse ciclo ecológico, né? Então, outro fato, porque os patos também geralmente dormem à noite, dificilmente vai ter um pato dando sopa ali pro jacaré pegá-lo, né? Então, se o jacaré fizer o controle populacional dos peixes, a gente consegue entrar em harmonia com o ambiente, né? Não precisaria ter as campanhas de pesca, para tirar aqueles peixes e depois repor. Ô Paulo, mais uma preocupação também em relação a esses animaizinhos, né? Os animais silvestres ali que agora estão povoando o Lago dos Pioneiros. A preocupação dos pais realmente com suas crianças, que às vezes chega à margem do lago, como você falou, o correto numa unidade de conservação seria ser tudo cercado e a pessoa até para entrar, para fazer uma visita, tinha que ter uma autorização e tal. Nós temos a vantagem de ter o lago disponível, aberto a qualquer hora, né? E esse convívio pode ser harmônico, né? Pode ser harmônico, porque como você falou, o jacaré, se ele estiver alimentado, ele não vai atacar, né? Uma criança ou uma pessoa que estiver à margem, até porque ele não costuma ficar fora do seu habitat natural durante o horário de visitação, né? Durante o dia ou logo no comecinho do anoitecer. Então, pode-se ter um convívio harmônico sem problemas ou prejuízo para ninguém, né? Totalmente. Isso acontece em vários outros parques pelo Brasil, se a gente for parar para analisar. E essa questão da cerca, por exemplo, lá na nascente do Jaracatiá, pela legislação, então a cerca era obrigatória. E realmente foi feito a cerca. No ano passado, quando se criou o conselho para discutir essas questões da unidade de conservação, a parte do lago ela só não foi cercada porque foi uma decisão do conselho. O conselho, na época, achou por bem que daria para a gente conciliar as atividades do lago com a atividade ambiental sem precisar da cerca.
Porque senão o Lago dos Pioneiros seria igual o Parque Mãe Bonifácio em Cuiabá, não sei se todo mundo conhece, mas ele tem horário de funcionamento, ele abre de manhã bem cedo e aí no final da tarde ele é fechado. Porque daí é o período em que a fauna sai para fazer os seus, né, para se alimentar, para caminhar e tudo mais, faz o que é característico dos animais. Então, para não ter que fechar o lago aqui durante a noite, o conselho optou por deixar aberto. Mas aí a gente vê que tem as placas de proibição, o que pode, o que não pode. Então, é o momento assim da gente entender que dá para ter um momento harmônico entre meio ambiente e ser humano. Então, a gente viaja, vai para cidades maiores, geralmente a gente vai em algum lugar, vai num parque, a gente vê um animal silvestre no parque, a gente corre e tira uma foto. E aí agora a gente tem isso aqui dentro do quintal, praticamente, por que não tentar conviver de forma harmônica, né? Não entender ali os processos. Bom, o jacaré está na água, o lago é proibido nadar, então a gente não é para ter contato com a água. Então, mais que depressa, a gente orienta as crianças a não ficar próximo da água, Tão né? próximo, né? Então, é mais educativo, né? É a gente se adaptar mesmo. Tem uma placa indicando que é uma área de conservação ambiental lá no lago? Tem uma grande lá falando sobre, meio que descrevendo mais ou menos como é que ele funciona, como foi criado, de onde veio o recurso. E aí tem a de proibição, mas não tem o jacaré ainda. Então, é exatamente Na isso. placa. Não tem indicando que pode ter um jacaré. É, porque na época ainda nem Não tinha, se pensava que o jacaré fosse migrar ali pro lago. Porque ele é muito urbanizado, o jacaré é um animal muito arisco, né? Você não vê ele com frequência e se você caminhar de dia ali, você vai ver que aqueles cágado, né, o tracajá, que Sim. também é um bicho bem arisco, eles estão cada vez mais mansos ali na borda, que esses dias eu estava fazendo uma coleta de sementes com a Unemate ali nas árvores, e as crianças estavam na borda, tacando pedrinhas no casco, e nem assim eles pulavam na água, assim, bem calmos ali. Então, você vê que o próprio animal já se adaptou à presença do humano e não interfere isso na vivência dele, né? Então é tranquilo o convívio ali entre... Então tá tudo certo, né? Tá tudo certo no certo. lago. Isso, eu penso que assim, no momento em que, não que a gente espera que aconteça alguma coisa, mas acho que as ações elas têm que ser sendo tomadas conforme acontece. Se de repente no futuro tiver uma população muito grande de jacarés e começar a oferecer risco, e aí é a hora da comunidade mesmo acionar o conselho, ó, vamos se reunir aí e ver o que pode ser feito, se cerca a área do lago, se retira esses jacarés, que também é uma possibilidade. Se o conselho entender que o jacaré oferece risco para as pessoas, ou na verdade se as pessoas o jacaré está em risco por estar num ambiente urbano, o conselho também pode optar pela retirada do jacaré, né? Pode retirar, né? Tá, então, eu acho que sobre a unidade de conservação a gente entendeu bem, né, que eles estão no lugar correto, né, que pode haver uma convivência harmônica. Vamos falar um pouquinho, Paulo, ainda como representante do Conselho, sobre esse período proibitivo das queimadas. Bom, deixar aberto aí os nossos telefones, né? A live também, tem pessoas nos acompanhando por aqui. Maria Manuel já deixou um bom dia. A Luciana Valente, lá da Linda Acessórios, está nos assistindo. Um bom dia também. Se tiver alguma pergunta, né, relacionada ao tema anterior, fiquem à vontade. Enquanto vocês mandam aí as suas perguntas, vamos falar um pouquinho desse período proibitivo das queimadas. A gente trouxe essa pauta rapidamente na sua última entrevista concedida ao Cidade em Pauta, mas houve depois alguma modificação em relação a isso? Tem alguns focos? Como que está aí as ações do Conselho em relação a esse período? Pois é, o Conselho, uma das primeiras ações mais necessárias, né, agora que a gente reativou essa gestão atual do Conselho, nós temos 10 entidades fazendo parte, mais 8 entidades que compõem o Conselho Gestor do Lago, da Unidade de Conservações. Algumas são as mesmas. Então, uma das pautas que o Conselho colocou como prioridade é a questão das queimadas urbanas. Então, a gente está estruturando para iniciar uma campanha agora. Vamos trabalhar a campanha de conscientização de novo, para as pessoas entenderem a respeito das queimadas. Queimada urbana é crime em todo o território nacional. Essa queima de lixinho em casa, vou queimar umas folhas e tudo mais, isso é proibido o ano inteiro. Queimada urbana é proibida. Então, não tem outra forma de explicar isso. Então, a gente vai trabalhar mediante essas campanhas. O Corpo de Bombeiros ele faz parte do Conselho de Meio Ambiente, então ele já se colocou à disposição. Se você identificar que o seu vizinho está colocando fogo no lixo e a fumaça está incomodando e tem uma grande quantidade de fumaça, pode ligar para o Corpo de Bombeiros que eles vão lá para fazer a intervenção para a pessoa apagar o fogo, né?
E, assim, estuda-se a possibilidade de fazer valer essa legislação penalmente. A pessoa tem que se comprometer com isso, né? É o último recurso que a gente tem é a queima. Não é possível mais que a gente viva. A gente está agora já no mês de agosto, já está terminando agosto, e a gente já começa a ver a fumaça no horizonte, né? Então a gente não pode contribuir com isso. Já existem as queimadas que acontecem naturais, uma bituca de cigarro, alguma coisa que queima no capim seco. E a gente ainda continuar com a prática de pôr lixo no quintal, aonde a gente vai parar, né? Pois é, e nós estamos em pleno 2021 e ainda não aprendemos a lidar com a sustentabilidade, né? Com a convivência harmônica também com o meio ambiente, porque tudo se transforma, né? Exato. No ambiente tudo se transforma, o lixo hoje se transforma numa coisa para a gente reutilizá-lo depois, por aí vai. Quando que nós vamos aprender a ter essa convivência tranquila, né, com o meio ambiente, com a sustentabilidade? Paulinho, temos ainda um tempinho, né? E falando de meio ambiente, né? Que está diretamente também relacionado ao turismo do nosso município, a Secretaria de Agricultura tem desenvolvido algumas ações para favorecer. Nós sabemos que a biodiversidade do nosso município é muito grande e rica, né? Temos cachoeiras, o Rio Telespires, temos rios lindíssimos, né? Que corta todo o nosso município, que tem uma área extensa. A Secretaria está desenvolvendo alguma ação também no sentido de orientar os nossos produtores de turismo, os nossos proprietários de pontos turísticos do município? Olha, uma ação bem interessante que foi feita recente agora, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Como alguns desses pontos turísticos aqui, eles já têm o licenciamento ambiental, tudo, já está tudo certinho, a SEMA disponibilizou para eles gratuito a análise da qualidade de água dos balneários. Olha a que qualidade bacana. da água do banho ainda, para os banhistas, para ter todos esses empreendimentos vão receber um relatório, né, da SEMA de Cuiabá pela análise de água, pH da água, qualidade, a qualidade biológica, se a água está apropriada, até temperatura, essas coisas com relação a esses ambientes, né? O Rancho Baixadão tem aquela piscina artificial, foi quantificada aquela água, toda a qualidade dela. Então, assim, eu acho que já é um diferencial já, né? Que já vai agregar muito eles terem essa informação e essa parceria, essa proximidade com a Secretaria de Estado. E fora isso, o apoio logístico, né? Sempre que eles precisam para alguma alteração com relação à sua estrutura, eles sempre nos procuram, né? Para a gente ver se está alinhado isso à parte ambiental, identificação de alguma coisa, se vai gerar contaminação ou não. Então, a gente está sempre próximos deles ali em diálogo. Paulinho, a gente sempre fala, né, que o líder tem um potencial, faz parte do Conselho de Turismo, e a gente sempre fala o potencial turístico que Colíder tem, diferente de Sinop, por exemplo, que é mais uma região de agro, né, Sorriso, Mutum, né, cidades que desenvolvem muito, mas o crescimento é o agro. Colíder não, Colíder tem um potencial turístico muito grande, né, nós temos cachoeiras lindas, e assim, muito próximos, né, da cidade, como o Rancho Baixadão, por exemplo, que é 8 quilômetros, Maciço, 4 quilômetros, nós temos ali no Zé Reis, a Lagoa Azul, temos a Cachoeira da Família, que é bem pertinho, a Cachoeira Mercúrio também, e vários outros ranchos, né, aqui bem próximos da cidade, onde as pessoas vão, às vezes, até para jantar, para almoçar, enfim, mas que acaba se divertindo, curtindo, né, a natureza e o quanto isso faz bem, né? E ultimamente, nos últimos anos, Colíder está sendo vista também por esse potencial turístico que tem, e que a gente acredita que isso fomenta e favorece também o crescimento, o desenvolvimento da economia do município. A Secretaria de Agricultura tem esse olhar também, vê dessa forma? Também, porque está bem alinhado com o Conselho de Turismo, né? Na verdade, quando a gente imagina, você que já faz parte do Conselho de Turismo há um bom tempo, quando iniciou esse trabalho, né, começou a discutir isso com esses proprietários que nem se imaginava que fosse ter um potencial, né? E a gente comentava agora há pouco que até no valor da entrada deles, de ter agregando ao seu valor local, ao que a gente nem imaginava, que nem eles mesmos imaginavam que não teria sabia potencial, exatamente né? por onde começar, né? E com esse apoio da Secretaria de Agricultura, de vocês, dando essa assistência, orientando, né? Isso. E trazendo cursos através do Senar, se abrir os olhos, que muita coisa Exato. pode se fazer, né? Porque como a gente comenta, Paulinho, a empresa que ela quer investir no nosso município, ela também pensa em qualidade de vida para sua família, Exato. para os seus servidores. E o quanto o Lago dos Pioneiros agrega, o quanto os nossos pontos turísticos agrega para quem quer investir, né? Para quem quer trazer a sua empresa para a nossa cidade, né? Exatamente. E é necessário, né? Porque a população também precisa de
uma válvula de escape. Ninguém vive só de trabalhar. A gente precisa também, às vezes, descarregar ou recarregar as energias. Então, esses lugares naturais, isso é o contato, né? E é isso que desperta nas pessoas esse olhar para o meio ambiente, essa consciência, né? É ter proximidade com esse tipo de ambiente. Bom, quero registrar aqui a Margarete, né? Ela está parabenizando você pelo trabalho, empenho, né? De levar esse conhecimento à nossa população. A Cleusa Lázaro está por aqui também, a Rosenilde Carmo, bom dia. E para encerrar, Paulinho, fique à vontade para suas considerações finais, alguma coisa, né, relacionado ao meio ambiente que você considera importante. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem, né? A gente constantemente vê, nós temos aqui as praias de água doce no Rio Telespires, né? Nós temos os pontos turísticos, como a gente falou, e muitas vezes as pessoas vão cedo, passam o dia e é agradável, é gostoso ter esse contato, mas muitos saem deixando lá a sua sacolinha de lixo, a garrafa, a latinha de cerveja. É muito lixo que se produz durante um dia de lazer, que muitas vezes a pessoa não tem aquela consciência de recolher e trazer seu lixo para o local adequado, né? Coloca numa sacolinha e traz. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem. Até mesmo ontem eu fui à tardezinha no lago e aí você vê sacolas, as pessoas não colocam o lixo no lixo, né? E é bom que você tenha essa conscientização, né, Paulo? Eu tenho uma máxima filosófica que eu sempre uso para pensar sobre a gente faz a análise de si mesmo para saber se eu deixo os ambientes melhores ou piores por onde eu passo. Então, como que eu deixei aquele ambiente por onde eu passei mais limpo, mais harmônico, mais tranquilo, ou eu passei por lá e desarmonizei tudo, deixei sujo com lixo. Então, essa é a reflexão, né? O que pegada eu deixo, qual é o que a minha passagem gera para o outro e para o ambiente. E o termo é esse mesmo. Quando a gente imagina você ir num lugar lindo desse, utilizar ele, quando você sai de lá você suja, vai chegar um dia que você mesmo não vai ter condições de usar, porque vai estar tão sujo, porque você mesmo deixou, que aquilo perde a beleza, né? E a qualidade do ambiente. E no mais, é a gente tentar entrar em equilíbrio. Eu deixo aqui o contato da Secretaria de Meio Ambiente, ali de Agricultura, né, o 35414498. Se alguém identificar alguma coisa do jacaré ou identificar algum problema ambiental, avisa a Secretaria, a gente faz uma reunião extraordinária do Conselho e discute sobre. Mas, a princípio, vamos tentar manter o ambiente harmônico, né? Vamos tentar conviver com eles em harmonia. Todo lugar que a gente vai, existe regras, a gente também não pode achar que a gente pode fazer qualquer coisa, deixar as crianças tomar banho no lago, ou ficar muito próximo. Então, tudo tem o seu equilíbrio. Então, que a gente vá, usufrua do espaço, mas também dê o limite das coisas. A gente respeite o espaço do animal, porque com certeza o animal vai respeitar também o nosso espaço. Ele não vai se atrever a vir onde a gente está. Tá aí, Paulinho, a gente só agradece, né, em nome do Grupo Alvim Comunicações, sua presença, seja sempre bem-vindo, sempre que você vem, né, tem sempre uma pauta importante. Você já falou o telefone, fala também o endereço para quem tem suas dúvidas, quer saber sobre cursos, tiver alguma dúvida com relação, né, ao seu sítio, à sua chácara, ao meio ambiente em que você vive, pode estar procurando você, com quem fala na secretaria. Sim, a secretaria está na Avenida José Luiz da Silva, ela está no entorno da praça, funciona no mesmo prédio onde funciona o Cine. Então, ali é a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente. Então, as questões rurais, a questão alguma coisa relacionada à agricultura familiar, algum problema ambiental que puder repassar para nós, pode falar com a Ludmila. Ela é a moça que fica na recepção e que atende todas essas demandas e ela faz o repasse para a gente. Tá, então, obrigada pela presença, sucesso no trabalho, Paulinho, bom dia. Aliança apresentou Cidade em Pauta. Programa Estação Livre. Muito bem, agora 8h59, 9 horas em ponto, digamos assim, né? Muito obrigado a você.